Bom dia, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar o percurso 7, Continente Americano, parte 1, Aspectos Naturais. O segundo slide, ele tem o mapa mundi, com a localização do continente americano, a sua posição geográfica. Agora nós vamos fazer o detalhamento da posição geográfica do continente americano. O que eu tenho aqui? Primeira coisa que eu tenho que saber é que ele é localizado totalmente no hemisfério ocidental, oeste do meridiano de Greenwich. Segundo maior continente, ficando atrás apenas do continente asiático, tá? Ele vai ficar entre os oceanos Pacífico e Atlântico e vai ser cortado por 4 paralelos: Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, Equador e Trópico de Capricórnio. E eu vou ter também, devido a essa influência dos paralelos, algumas zonas térmicas que vão passar pelo continente americano aí. Agora eu tenho a regionalização com base na posição das terras do continente. Bom, mas primeiro para eu falar de posição da América, eu tenho que lembrar esse conceito de regionalização, que é dividir o todo em partes menores para melhor ser estudado, certo? Então, regionalização é isso, tá? E eu vou ter aqui uma divisão em 3 do continente americano: América do Norte, América Central e América do Sul. Então, a junção desses 3 vai formar o quê? O continente americano. Então, essa é a função dessa regionalização. Divide o todo em partes menores para melhor administração e também para melhor estudos. Bom, quando eu falo da regionalização do continente americano, primeira coisa que eu não posso esquecer da sua extensão latitudinal, certo? Eu peguei o todo, que é o continente americano, e vou dividi-lo em partes para melhor estudá-lo, certo? América do Norte, América Central e América do Sul. Por que fazer essa regionalização? Porque eu sei que é um continente grande e é cheio de informações, cheio de características, tanto sociais, econômicas, políticas, certo? Naturais. Então, cada parte desse continente vai ter as suas particularidades. Bom, os slides 5 e 6 está falando sobre a divisão do continente americano. E aqui eu vou ter o nome dos países que vão ser correspondente a cada divisão, em América do Norte, América Central e América do Sul, ok? Bom, lembrando mais uma vez, o ponto de extensão latitudinal do continente americano, Norte e Sul, certo? Vai dividir em 3, América do Norte, composta por Canadá, Estados Unidos e México. América Central, menor porção do continente, tá? E vai ser formada por uma porção istmica ou continental e uma porção insular, certo? Bom, a América Central é uma ponte entre a América do Norte e a América do Sul. Outro detalhe que eu vou ter aqui, agora falando um pouquinho da América do Sul, vai ser a porção do continente americano que se inicia nas terras da Colômbia, ok? Bom, o slide 7 nós vamos ter mais uma vez o continente americano, certo? Mas aqui agora eu vou ter ele como um todo, certo? Mostrando os países que vão compor o continente americano, sem a separação entre América do Norte, América Central e América do Sul. Então eu tenho o continente americano aí todo com os países que fazem parte do continente americano. Agora nós vamos falar das zonas climáticas, ou também chamadas de zonas de iluminação, ok, pessoal? Mas para isso eu tenho que lembrar de 2 conceitos. Primeira coisa, eu tenho que lembrar que a extensão latitudinal do continente americano, norte e sul. Tenho que lembrar também que dos 5 paralelos que cortam o globo, 4 passam pelo continente americano, ok? Bom, então aí, ó, entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, eu vou ter a América do Norte, que está localizado na zona temperada do norte, ok? Entre o Trópico de Câncer, Equador e Trópico de Capricórnio, eu tenho a América Central e a América do Sul, que fazem parte da zona intertropical. E passando pelo Trópico de Capricórnio aí, eu vou ter a zona temperada
do Sul. Então, nós vamos ter aí os 4 paralelos passando pelo continente americano, influenciando nas zonas climáticas. Como que chegam os raios solares até a superfície terrestre? Vai ter influência também na diversidade de vegetação, na diversidade de clima e também na diversidade de relevo que eu vou ter no continente americano. Agora nós vamos falar sobre o relevo do continente americano, tá, gente? Ele deve ser dividido em 3 porções, tá? Para melhor estudar. A oeste, eu consigo perceber cadeias montanhosas, presença de planícies e planaltos de altitudes elevadas, tá? Com formação geológica recente, certo? E eu encontro também nessas áreas de contato entre placas tectônicas, que vão estar sujeitas a terremotos e erupções vulcânicas, tá? Essas elevadas altitudes, associadas ao clima frio, vai dificultar a fixação humana. Como exemplo, na Cordilheira dos Andes, onde eu vou encontrar um habitante por quilômetro quadrado. A leste aí, eu vou ter o quê? Vai existir cadeias montanhosas, certo? E extensas planícies e planaltos, onde eu vou ter uma formação geológica antiga, apresentando desgaste pela erosão, e isso vai explicar por que eu vou ter altitudes menores, como é o exemplo dos montes Apalaches aí, tá? Na parte central da América, eu vou ter destacando o que? Vastas planícies com terrenos sedimentários, detritos que vão ser transportados e depositados pelos rios e geleiras em tempos passados. Bom, pessoal, então através da extensão latitudinal, eu consigo perceber mais um ponto de diversificação do continente americano, certo? Eu tenho diversificação no clima, eu tenho diversificação na vegetação e eu também tenho relevo diversificado, ok, pessoal? Por ser um continente mais extenso na direção norte-sul, a América vai apresentar terras nas zonas climáticas do planeta determinadas pelo ângulo de incidência dos raios solares. Eu vou ter zona glacial, temperada e tropical, o que vai lhe conferir diversidade de climas. Agora nós vamos falar sobre o clima do continente americano, onde eu vou ter essa diversificação devido à sua posição latitudinal, devido às zonas de iluminação, devido também aos paralelos, os 4 paralelos que cortam o continente americano. Agora nós vamos falar sobre o clima do continente americano e eu consigo perceber que ele é bem diversificado devido à latitude, extensão latitudinal, e também eu vou ter a questão da variedade climática, contando com a questão dos 4 paralelos aí. Para falar de clima, eu tenho que relembrar o conceito, que é a sucessão habitual dos tipos de tempo atmosférico que se repetem durante vários anos em uma localidade ou região, certo? E eu vou ter os fatores geográficos do clima. Quais são? São os fatores astronômicos e os fatores meteorológicos que vão influenciar os fatores geográficos, certo? Nessa diversidade de climas aí. Então vamos iniciar lá. Fatores astronômicos vão estar associados aos movimentos da Terra e à inclinação de seu eixo, certo? Quando eu falo de fatores meteorológicos, eu estou falando em relação aos movimentos da atmosfera terrestre, circulação dos ventos e das massas de ar, tá? Esses 2 fatores, os astronômicos e os meteorológicos, vão influenciar nos fatores geográficos do clima, certo? Na variedade climática de cada região, certo? E quais são os principais fatores geográficos? Latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, vegetação, correntes marítimas, solo e relevo. Então, lembrando aqui, falando do clima do continente americano, eu vou ter, primeira coisa, extensão latitudinal, eu vou ter 4 paralelos passando pelo continente americano, certo? Eu vou ter zonas climáticas, isso vai gerar o quê? Uma grande diversidade de climas.
E também eu vou ter fatores como altitude, latitude, maritimidade e continentalidade influenciando nessa variedade de climas no continente americano. Agora nós vamos falar da vegetação. Mas também para falar da vegetação, eu não posso esquecer do fator da extensão latitudinal do continente americano, dos 4 paralelos que cortam o continente americano, que vai influenciar o clima, vai influenciar o solo, vai influenciar o relevo, certo? E a vegetação é um elemento da paisagem que vai estar com intensa interação com o clima. Por quê? Porque as plantas vão retirar a água do solo, certo? Através de suas raízes, e parte dessa água vai ser transferida para a atmosfera pela transpiração. E essa água vai se juntar aqui ao processo de evaporação das águas dos rios, dos oceanos, dos mares, dos lagos, vai formar as nuvens, certo? Que por sua vez vai dar origem às chuvas. Então eu vou ter o quê? Uma dinâmica natural, que um elemento vai depender do outro aí. Agora vamos falar das vegetações do continente americano. Então vamos lá. Eu vou iniciar com a tundra, que localiza-se no Círculo Polar Ártico, certo? Vai ser formado por musgos e líquens, certo? E são plantas de pequeno porte que vão florescer após o degelo e serve de alimento para os animais como a rena. Já as florestas de coníferas, ou também chamadas de taigas, ou floresta boreal, vai acontecer em altas latitudes do hemisfério norte, certo? Em regiões de clima temperado. Nas regiões de clima subtropical, eu tenho a presença, de pradarias e algumas formações do pampa sul-americano. Já nas áreas tropicais, algumas florestas típicas, que vai merecer destaque o cerrado, uma formação vegetal em forma de savanas, com bastante áreas degradadas pela atuação agrícola. Já na área equatorial, eu tenho a principal floresta, a amazônica, que é responsável pela maior biodiversidade do continente americano. Oitavo ano, então essa foi a explicação do percurso 7, parte 1, aspectos naturais do continente americano. Um beijo grande.